Eu sou a Marilene Maluf e quero contar para todos um testemunho que aconteceu comigo. Eu tenho uma insuficiência no coração. Com toda essa pandemia que está acontecendo, eu testei positivo. No dia 10 de novembro, eu me senti mal e estive no hospital. Fui atendida. A partir daí eu estava bem. Recebi o resultado do teste positivo, recebi ligação do médico e eu estava tranquila, em casa, tranquila. Só que a partir dos... isso foi numa terça-feira, aí no sábado eu comecei a me sentir mal. Eu tive muita tosse, uma tosse horrível e... eu não tinha febre, mas eu tinha muita tosse, dor no corpo e todos os dias, praticamente todos os dias, eu tive que ir até o hospital, onde eu tive atendimento, por conta da saturação que era muito baixa. E por várias vezes eu quase fui internada. Diante desse quadro, o médico solicitou uma tomografia do meu pulmão. Eu fiz essa tomografia e levei para ele na sexta-feira sequente. Com isso, os meus 2 filhos também testaram positivo, mas os 2 estavam também, a menina bem, que foi assintomática, e o menino, ele estava estava ruim, mas não muito, estava em casa tomando as medicação e eu estava indo todos os dias no hospital. Fiz a tomografia e levei para o médico na sexta-feira. O meu filho também começou a ficar ruim, evoluiu para um quadro de febre, dor no corpo. Estivemos juntos no hospital na sexta-feira, eu levei o resultado da tomografia e ele me disse que eu estava com 32% do pulmão comprometido. Conforme o exame, as palavras deles foram as seguintes, que eu iria piorar e que ele precisava me internar porque era melhor eu estar lá assim que eu piorasse. Fez uma gasometria e resolvi que eu poderia voltar para casa, sendo que piorasse e retornava ao médico. Vim embora naquele dia, na sexta-feira. Eu estava tossindo muito, eu já não conseguia mais colocar nenhuma roupa apertada, que eu tinha muita dor nas costas, eu já não conseguia tomar um banho sozinha, eu tinha que ter uma cadeira para me apoiar. E na volta do hospital eu cheguei a tossir sangue e voltei para casa. E o meu filho também com um quadro de piora, com febre. Então nessa sexta-feira eu tossia tanto que eu já não tinha mais força, já achava que eu ia me internar porque era um mal-estar muito grande. E naquela noite eu me lembrei que uma pessoa me enviou um áudio de oração que me disse que clama a Deus e Ele te atenderá. E me despertou a fazer oração, aquela oração naquela noite, que falava para fazer 3 coisas antes de dormir. E eu deveria ter procurado Deus primeiro, mas como um ser humano falho, mas no último momento eu me lembrei que Deus é que nos dá o socorro, nos fortalece. Eu nem conseguia falar, mas li e orei por um longo tempo, pedindo intercessão pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus, até que dormi. E não me pergunte como. No sábado pela manhã, quando eu acordei, eu simplesmente pensei, bom, eu não vou aguentar levantar mais um dia, porque eu tô ruim. Exatamente nesse momento, uma voz, como se falou dentro de mim: escuta, você orou a noite inteira e não tem fé? Então não sou eu que te cura? Quando eu vi aquela voz, parecia nem acreditar no que eu ouvia. Meio que incrédula, porque infelizmente somos assim. Mas a partir dali eu tomei posse dessa palavra. Sou eu que te cura. Me levantei da cama, tomei um banho sozinha, troquei a roupa, vesti a roupa casual,
fui para a cozinha da minha casa, lavei todas as louças, fiz o café e até varri um pequeno pátio que eu tenho em casa. Quando minha filha levantou, a minha nora, todo mundo se assustou, porque eu realmente estava curada. A partir daquele dia, daquela sexta-feira à noite que eu orei, eu nunca mais voltei no hospital por esse motivo. E sem nenhuma sequela, sem falta de ar, sem dor. É como se eu nunca tivesse tido nada. Se eu não tivesse os exames para provar, eu falaria que foi apenas um sonho. E neste sábado, quando eu já estava pela manhã totalmente curada, o meu filho começou um estado de piora muito sério, que precisamos interná-lo. E nesse momento eu entendi me fortalecer ele estando ruim também, porque ele ficou ruim, foi internado, passou 4 dias no UTI e eu fui visitá-lo dentro do UTI e isso foi a força que Deus me deu, porque ele não suportaria que eu estivesse lá internada, ele também. Acho que Deus sabia que ele precisava de mim. Ele dentro de uma sala de UTI, dizendo que não teria mais forças, que desejaria ser entubado porque não ia resistir. Eu sabia, ou melhor, Deus sabia que ele precisava de mim aqui fora, que eu precisava estar ao lado dele, fortalecendo ele, ajudando ele, tanto nas minhas orações, dobrando o joelho, conhecendo o meu coração. Deus me deu essa graça de ser curada naquela sexta-feira, para honra e glória do seu nome. Todas as noites eu dobrava o joelho e clamava a Deus pela vida do meu filho. Às vezes entrava em desespero mesmo, como mãe, me sentia fraca, me sentia sem chão, porque o meu filho estava lá dentro de uma UTI, sem eu saber exatamente o que acontecia. Foi que num desses dias, na noite, depois da oração da meia-noite, eu resolvi pegar a Bíblia e abrir, pedindo uma palavra para Deus, e saiu exatamente essa palavra para mim: mesmo que fira a carne, ele sobreviverá. Pronto, meu coração se acalmou. A partir daquele dia eu sabia que passaríamos algumas dificuldades ainda, mas que ele ia sobreviver, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Passando os dias, na semana, eu procurei um pneumologista, uma tomografia que se diz que tem 32% do pulmão comprometido. Quando entrei na sala dele e passei o meu exame, e ele me respondeu: se não fosse você que tivesse aqui na minha frente com esse exame, eu diria que você está internada pela gravidade do seu pulmão. Eu pude ter certeza que Deus operou um milagre em mim, e foi um milagre do começo ao fim. Foi um milagre que me restabeleceu por completo, sem nenhuma sequela. Eu posso até dizer que se não fosse os exames escritos, que eu não tive essa doença. Essa é a minha história, que fui vencedora, acreditando, sair de um quadro complicado, dessa doença complicada que está levando muita gente, entendendo que é uma doença séria, mas que nós temos que temer a Deus, acreditar que tudo vai dar certo. E na minha vida, na vida do meu filho, deu certo. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.